Mas depois de cerca de 4.000 quilômetros em sua viagem inaugural, o desastre. Mil e 500 passageiros e tripulantes arrastados para a profundidade gélida. E mais de um século depois, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. Como ele afundou e se quebrou. Centenas de passageiros e tripulantes testemunharam a tragédia e sobreviveram para contar a história. Ainda assim, inúmeras perguntas seguem sem resposta. Nós temos diversas informações históricas, mas frequentemente essas versões estão enviesadas. Mesmo as testemunhas oculares do naufrágio do Titanic mostraram percepções diferentes de como esse naufrágio ocorreu. Portanto, a melhor maneira de desvendar algumas dessas questões é através da ciência. Após anos de trabalho e diversas expedições, nós conseguimos evidenciar uma paisagem extraordinária. Abra o ralo do Atlântico. Quase 4 quilômetros abaixo, enormes paredes de metal erguem-se em direção ao céu. A luz solar brilha sobre seus convés mais uma vez e inúmeras pistas do desastre vêm à tona. Este é o naufrágio do Titanic. Nós drenamos o Atlântico e pela primeira vez podemos ver o Titanic na íntegra, com uma riqueza de detalhes sem precedentes. Investigadores mapeiam os limites do sítio. E arqueólogos obtêm uma visão geral de um naufrágio que está escondido há mais de 100 anos. É como se a névoa tivesse se dissipado e agora começamos a enxergar através da escuridão sem fim. A ideia de drenar o Titanic apresenta o sítio sob uma ótica totalmente diferente. Não é impenetrável, está bem na nossa frente para que possamos explorá-lo. O naufrágio do Titanic se espalha por uma área de mais de 1,5 quilômetros quadrados de leito oceânico exposto. Algo parecido com a área de quase 300 campos de futebol. O sítio do Titanic pode ser descrito basicamente como duas grandes áreas. A seção da proa e a seção da popa, que estão a mais ou menos 800 metros de distância. E há uma série de campos de detritos. Ao todo, são 5 campos de detritos, cada um repleto de fragmentos do navio e de objetos que caíram enquanto o navio afundava. O visual incrível proporcionado por este novo modelo traz o RMS Titanic de volta à vida. Com a água removida, sua história é colocada bem à vista. As pessoas acham que a ciência está acima da emoção. Mas quando se olha para o convés de um navio onde se sabe que muitas pessoas trocaram seus últimos adeuses, esses são pontos importantes nesse navio. Os corrimões, onde naquela noite gélida pais abraçaram seus filhos, levaram-nos para os botes salva-vidas. E se debruçaram para conseguir um último vislumbre de seus entes queridos. E através da escotilha, os passageiros presos debaixo do convés viram o céu estrelado uma última vez enquanto o navio escapava para baixo das ondas. E o mastro do Ninho do Corvo, onde a voz do vigia Frederick Fleet quebrou o silêncio da noite ao avistar o iceberg que se aproximava. As icônicas âncoras de 8,5 toneladas do Titanic, ainda em seus lugares, brilham na luz ofuscante do sol pela primeira vez em mais de um século. Com o oceano agora seco,
a enorme seção da proa ascende imponente do leito marinho. Apesar da violência do naufrágio e de todo esse tempo no fundo do mar, o que há dentro da proa em particular é ainda uma representação fantasmagórica do navio que fora um dia. Dentro da proa encontram-se vários dos mais luxuosos aspectos do navio. A escadaria principal, percorrendo uma altura de 5 convéses. A piscina aquecida, reservada somente para passageiros da primeira classe. E uma academia de ponta, posicionada bem no convés do navio. O modelo revela o quanto essa área do navio permaneceu realmente intacta. Repousando no chão exposto do oceano, numa posição praticamente vertical, o casco fantasmagórico do Titanic parece estar navegando através do leito marinho. Sua proa partindo a lama como se fosse água. Com 12 metros de proa acima do assoalho marinho, um total de 20 metros devem estar enterrados, o equivalente a um prédio de 6 andares. Usando a profundidade com que ele se entalhou no leito marinho, os pesquisadores estão refinando o cálculo da velocidade de impacto. A sua descida foi muito suave, já que a sua proa aerodinâmica estava apontada na direção da viagem. Então não houve giros, não foi particularmente violento até o último instante. Uma vez separada do resto do navio, a proa afundou primeiro a aproximadamente 55 km por hora, num ângulo de 15 a 30 graus. O seu impacto no leito marinho foi como um gigantesco caminhão de 31 mil toneladas batendo num monte de neve. Quando a proa finalmente alcançou o fundo, ela se enterrou quase até as âncoras no sedimento. Com a escuridão das profundezas removida, tudo se torna claro. Aqui, o impacto está congelado no tempo. A investigação ainda está analisando os dados, na esperança de saber mais sobre como a proa chegou ao fundo. E o fato da proa estar intacta significa que eles também podem examinar o maior mistério envolvendo o Titanic, o impacto com o iceberg. O relatório oficial do acidente de 1912 sugere que o iceberg provocou um gigantesco corte de 100 metros no lado direito do navio, abrindo um rasgo em mais de 1/3 do casco. Entretanto, relatos de testemunhas oculares provam que o Titanic levou cerca de 2 horas e meia para afundar. Os investigadores estão perplexos. Um buraco de 100 metros teria afundado o Titanic em questão de minutos. O explorador oceânico P.H. Nargiley realizou 30 viagens de 3.600 metros de profundidade até o Titanic. Mas ele nunca viu nenhum rasgo de 100 metros. Nós estamos tentando encontrar onde o Titanic bateu no iceberg. Por que aconteceu daquela forma? Por que vimos algumas fendas? Por que há uma fenda aqui e não ali? Nargiley e seu time recorrem aos mosaicos fotográficos de ultra resolução do naufrágio para ver que tipo de evidências eles podem encontrar. Essa vista de perfil da proa é composta de mais de 3.000 imagens individuais. Os mosaicos de perfil mostram o Titanic de uma maneira que ninguém jamais viu antes. Ninguém havia feito a vista de perfil da proa do Titanic nos 25 anos em que as pessoas visitam o Titanic. Novamente, mesmo com essas imagens precisas, eles não encontram sinais de nada que se aproxime a um rasgo de 100 metros no casco. Entretanto, quando eles recorrem às imagens de vídeo, os investigadores observam áreas bem menores de dano causado pelo impacto. Na verdade, o dano do iceberg parece estar confinado a uma extensão de cerca de 10 metros da proa. Não foi um rasgo e não foram dezenas de pequenos rasgos. O tamanho de todos esses buracos no casco, se somados, chegam apenas a 1 metro quadrado.
Uma brecha deste tamanho permitiria a entrada de 1.400 litros de água a cada segundo. E quando eles analisam quanto tempo isso levaria para afundar o Titanic, verificou-se que seriam 2 horas e meia. Exatamente o tempo que o navio realmente levou para afundar. Um duradouro mistério está resolvido. Investigações mais aprofundadas confirmam que o corte gigantesco é ficção. O iceberg causou apenas pequenos furos abaixo da superfície da água, mas ao todo, eles foram suficientes para desencadear um desastre. Hora de novas aventuras. Vai ser uma jornada